Fala, rapaziadinha do Universo Narrado, tudo certo? Hoje vamos resolver aqui uma questãozinha braba do Saraiva, uma questãozinha de cinemática. Então é isso, partiu, hein? Bom, vamos dar uma lidinha aqui nessa questão e ela diz o seguinte: dois automóveis saíram um ao encontro do outro, das cidades A e B, com iguais velocidades em grandeza e com as mesmas acelerações igual a A. A aceleração do automóvel que saiu de A estava o tempo todo dirigida a A e a do automóvel que saiu de B dirigida a B. Com que atraso saiu um desses automóveis se um terceiro automóvel que se movia o tempo todo com velocidade constante U presenciou ambos os encontros dos primeiros automóveis? Então vamos lá, cara. É uma questão até em um primeiro momento um pouco difícil de entender, né? Então eu tenho 3 carros envolvidos. Então eu fiz um desenho aqui para a gente tentar meio que entender o que realmente está acontecendo. Então vamos lá, ó. Eu tenho um carro A que sai da cidade A e a sua aceleração sempre aponta para a cidade A. Ou seja, o carro A ele vai sair aqui nesse sentido e a aceleração aponta no sentido contrário. Ou seja, é um movimento retardado, beleza? Tá. E esse cara ele sai no tempo igual a 0 e um outro carro B ele vai sair da cidade B com um certo atraso, ou seja, ele vai sair num tempo igual a tal, de tal forma que a sua aceleração também esteja apontada para a sua cidade. Então, olhando isso aqui, também é um movimento retardado, beleza? Tá legal. Então, cara, ainda vai ter um terceiro carro que vai sair de algum lugar, que eu não sei ainda aonde ele vai sair e em que tempo ele sai, mas o que eu sei sobre esse carro? Eu sei que ele presencia os 2 encontros desse cara. Então, vamos montar uma solução aqui que seja mais interessante, porque quando o problema de cinemática parece ser muito difícil, uma alternativa a ele é você tratar o problema de forma gráfica, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos só escrever primeiro as equações horárias para a gente entender como que vai ser montado esse gráfico aqui, fechou? Então vamos lá, ó. A posição horária do carro A. Como é que eu vou escrever ela? Bom, adotei meu sistema de referência começando aqui, beleza? Com um positivo apontando aqui para a direita. Então, eu vou ter aqui VT menos AT ao quadrado sobre 2. Beleza? Show de bola. E quem que é a minha função horária do meu carro B? Bom, o meu carro B, ele já parte com uma certa distância aqui do meu referencial. Lembrando que esse D é um dado que eu criei. Beleza. Então, ele vai partir de uma distância D. A sua velocidade aqui em relação ao referencial é negativa, então é menos V vezes. Nesse caso aqui, qual que é o tempo que eu vou estar adotando aqui? É o T menos o tal. Né? Esse cara ele sai com um atraso em relação a A. Então, enquanto A sai de T igual a 0, esse cara sai de T igual a tal, e é aqui que a gente consegue exprimir isso daqui. Beleza. E a aceleração vai ficar sendo A vezes T menos tal ao quadrado sobre 2. Então agora vamos partir e vamos começar a montar aqui a nossa solução gráfica. Então vamos começar montando o nosso gráfico posição por tempo dos móveis, beleza? Posição por tempo. Então vamos lá, ó. O corpo A vai ser um gráfico parabólico que começa na origem com concavidade para baixo, beleza? Então um gráfico possível é esse cara daqui, tranquilo? Show! E o gráfico de B? Bom, o gráfico de B também vai ser uma parábola, uma função do segundo grau, só que ela vai ser uma parábola que, primeiro, em Y, ela vai começar em Y igual a D, tá? E ela vai começar defasada, ou seja, ela não vai começar em T igual a 0, ela vai começar em T igual a tal. Então, aqui em algum T igual a tal, a uma distância D, essa parábola vai vir. E como é que é essa parábola? É uma parábola com concavidade para cima, fechou? Então, é um gráfico com uma concavidade para cima. A forma do gráfico em si não importa tanto, tá? Só a gente entender aqui o que está acontecendo. E agora que entra a outra jogada, cara. Primeiro a gente já consegue perceber aqui que realmente esses corpos aqui eles vão se encontrar 2 vezes, beleza? Vou conferir esses aqui como sendo T1 e T2, fechou? T1 e T2. Agora que entra a treta, irmão. Agora que entra o bagulho doido. Porque tem um terceiro carro que vai sair de algum lugar com um movimento retilíneo uniforme que vai presenciar os 2 encontros. É aqui que tá o pulo da parada. Pô, como é que eu posso garantir aqui nesse gráfico que esse cara com MRU presencia os 2 encontros? Bom, eu sei que o gráfico de um movimento retilíneo uniforme é uma linha reta, correto? E então eu sei que essa linha reta tem que passar por esses 2 pontos aqui.
Eu não tenho ideia quais outros pontos ela vai passar, mas eu tenho certeza que ela vai passar entre esses dois pontos aqui, beleza? Então pegar uma reta aqui e dar uma ajustada, pegar uma reta aqui e dar uma ajustada. Beleza. Então, por exemplo, esse poderia ser a reta desse movimento. Tranquilo? Então, cara, tá montada a minha solução gráfica aqui. Agora eu tenho que começar a manipular isso daqui, eu tenho que ter um certo molejo aqui. Porque olha só, quais dados eu tenho? Eu tenho como dados as acelerações e a velocidade desse corpo. Num gráfico posição por tempo, como é que eu consigo obter a velocidade de um corpo? É através da inclinação da reta, perfeito? Então, ó, eu vou fechar esse triangulinho aqui, ó, esse triangulinho aqui. Olha só, esse triangulinho aqui vai ser muito importante pra gente. Por quê? Porque eu conheço a inclinação dessa reta. É verdade, Lucas, eu conheço. Quanto que vai valer a inclinação dessa reta? Bom, a inclinação dessa reta vai ser a velocidade desse terceiro corpo. Então, ó, eu vou trazer esse triangulinho aqui com a gente para ficar um negócio bem didático mesmo. Então, ó, trazer aqui, tá? Beleza? Show de bola. Então, tá aqui, ó, o nosso triangulinho. Fechou? Maravilha. Então, cara, vamos lá. O que eu sei sobre ele? Eu sei a sua inclinação. A sua inclinação, a tangente desse ângulo alfa aqui, ela na verdade vai ser o quê? A tangente desse ângulo alfa vai ser menos o valor da minha velocidade. Por que vai ser menos o valor da minha velocidade? Porque se você perceber, ó, quanto que vale esse cateto aqui? Bom, esse cateto aqui, ele vale T1 menos T2, beleza? E esse cateto daqui, ó, esse cateto daqui, ele vale x de T1 menos o x de T2. E se você for perceber, cara, essa tangente ela tem que ser negativa. Sim, a reta ela é uma reta decrescente, só que, pô, o T2 ele é maior do que o T1. Então esse cateto aqui daria negativo, né? Então a tangente tem que ser um valor negativo. Então eu vou ter que menos u vai ser igual a quem? Vai ser igual o cateto oposto, que é o x de T1, menos o x de T2, dividido por T1 menos T2. Beleza. Tá, Lucas, e aí? Montamos aqui, e agora o que a gente faz? Bom, o que é x de T1 e x de T2? Bom, x de T1 e T2 pode ser qualquer uma das funções horárias que a gente acabou de escrever, até porque nesses pontos T1 e T2, essas funções horárias possuem o mesmo valor. Então, qual delas que eu vou escolher para trabalhar? Bom, eu vou escolher do corpo A, porque ela é muito mais fácil de ser trabalhada, beleza? Então, vamos continuar trabalhando isso daqui, ó. Quem que é o x de T1? É eu pegar essa equação aqui e aplicar T1. Então vai ficar VT1 menos AT1 ao quadrado sobre 2. Agora, menos x de T2 é a mesma coisa como T2. Então VT2 menos AT2 ao quadrado sobre 2. E tudo isso daqui continua sendo dividido por T1 menos T2. Beleza, vamos distribuir esse sinalzinho aqui, ó. A gente pode tirar esse cara daqui, esse cara vai ficar negativo e esse cara fica positivo aqui. Fechou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou agrupar alguns termos. Por exemplo, eu vou agrupar todo mundo que tem V e vou agrupar todo mundo que tem A. Tranquilo? Lembrando que V, a velocidade dos carros, também não é um dado, tá? Uma coisa que eu criei aqui e uma hora vai ter que sumir cedo ou tarde, né? Então, ó, vamos lá. Reorganizando esses dados aqui, eu vou ficar com o seguinte, ó. Que menos U vai ser igual, botando o V em evidência, vai ficar V que multiplica T1 menos T2. E aqui eu posso colocar um menos A sobre 2 em evidência. Porque olha só, se eu coloco um menos A sobre 2 em evidência, vai ficar o quê? T1 ao quadrado menos T2 ao quadrado. Lucas, por que você está fazendo isso de botar um menos A sobre 2 ao quadrado em evidência? Cara, isso aqui é só uma malandragem mesmo. Por quê? Se você olha T1 ao quadrado menos T2 ao quadrado, o que é isso daqui? Cara, isso daqui é uma diferença de quadrados. Como é que eu posso quebrar uma diferença de quadrados? Eu posso quebrar T1 ao quadrado menos T2 ao quadrado como sendo T1 menos T2 vezes T1 mais T2. Agora, olha que maneiro. Bom, eu tenho T1 menos T2 aqui, T1 menos T2 aqui, T1 menos T2 aqui. Como eu sei que T1 menos T2 não é zero, posso fazer esse corte aqui sem problema nenhum. Então, eu fico aqui que menos U é igual a V menos A sobre 2, T1 mais T2
E é isso aí, né? Então essa é a equação aqui que eu tenho. Agora, cara, entra uma parada que é bem maneira, na verdade. Que é o seguinte, cara, o que é T1 e T2? O que são T1 e T2? Bom, T1 e T2 são soluções dessa equação aqui. Que equação? Bom, é a equação quando eu igualo S de A com S de B, não é verdade? T1 e T2 são os tempos de encontro, ou seja, são os tempos nas quais as posições do carro A e as posições do carro B são iguais. Então, cara, se eu igualo essa equação com essa equação, você há de concordar comigo que isso aqui vai dar uma equação do segundo grau em T, eu vou resolver e vou achar os valores de T1 e T2. Só que você concorda comigo também que a solução disso daqui, por mais que o modus operandi seja bem ok, a solução disso aqui não vai ser nada bonito. Nada bonito. Vai dar um treco feio, né? Porque você aqui tem um T menos tal ao quadrado e tal. Só que qual que é a sacada, cara? Você não precisa nem de T1 e nem de T2. Qual que é a sua única incógnita aqui? É T1 mais T2. E se você tem uma equação do segundo grau no modelo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, quanto que vale a soma das raízes? Quanto que vale x1 mais x2? Pô, x1 mais x2 vale menos b sobre a. Então, por mais que a equação fique feia, as soluções sejam feias, eu não preciso das soluções, eu preciso da soma delas. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Então, sim, eu vou igualar essas duas equações, vou montar uma equação nesse modelo aqui, e para obter a soma das raízes, eu só preciso de menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. Fechou? Então, vamos lá. Ó. A gente vai pegar essa equaçãozinha daqui, pá, jogar aqui embaixo, e vai igualar a essa equaçãozinha feia pra cacete aqui. Fechou? Então, isso daqui, ó, tá? Isso daqui vai ter que ser igual a isso daqui. Fechou. Cara, não tem muito o que fazer aqui. Agora a gente vai ter que dar uma brincada com essa equaçãozinha. Então, ó, lado esquerdo vou manter, até aqui eu vou manter tudo certinho, tá? Aí aqui vai ficar o seguinte, menos V vezes T, menos VT, menos menos V tal. Então vai dar mais V tal. Mais A sobre 2 que multiplica. O que é isso daqui? Isso aqui é o quadrado da diferença. Então isso aqui é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza, vamos continuar aqui. Mantém esse carinha daqui, ó. Perfeito. E agora, mais A sobre 2t quadrado, então AT quadrado sobre 2, menos A sobre 2 vezes 2, o meio vai morrer. Então vai ficar menos AT tal, mais A tal quadrado sobre 2. Lembrando, quem é a minha variável aqui? Minha variável é t. Então vamos montar essa equação do segundo grau aqui agora em t e igualar ela a zero. Então vamos lá, ó. Passando esse cara aqui para o outro lado, eu tenho menos at quadrado do lado esquerdo e do lado direito eu tenho mais at ao quadrado sobre 2. Meio mais meio vai dar 1, então vai me sobrar um at ao quadrado. Beleza. Termos que tem t agora, ou seja, a minha variável é elevada a 1. Eu tenho VT aqui do lado esquerdo, eu tenho menos VT aqui do lado direito. Então isso daqui vai ficar menos 2VT. Tem mais alguém aqui que tem T? Tem, esse cara daqui, né? Então menos AT tal. Então menos AT tal. E o restante, Lucas? Cara, o restante são todos os termos independentes. Né? Então, ó, vamos ver quem são os termos independentes. Eu vou ter o D, eu vou ter o V tal, eu vou ter o A tal ao quadrado sobre 2. Só que a grande questão, cara, é que eles não vão importar pra gente. Olha que bonito, eu não preciso nem gastar meu tempo escrevendo eles. Porque para conseguir a soma das raízes, eu só preciso do coeficiente B, ou seja, que acompanha minha variável elevada a 1, e do meu coeficiente A, que acompanha minha variável elevada ao quadrado. Então, cara, com isso daqui, simplesmente, eu já consigo. Só escrevendo isso aqui de uma maneira melhor, ó, AT ao quadrado, posso botar aqui em evidência um menos T. Menos T, que multiplica 2V mais A tal. E isso daqui mais uma rapaziada aí, igual a zero. E agora, cara, quem que é T1 mais T2? Pô, T1 mais T2? T1 mais T2 vai ficar sendo menos o B
Só que quem que é o B? É esse cara daqui. Ou seja, vai dar um negócio positivo, né? Vai ficar 2V mais A tal, dividido por A. Dividido por A. Pô, pronto. Achei aqui o meu boneco. Achei aqui a minha situação. Então a gente vai pegar aqui, ó, esse cara daqui e vai voltar lá na nossa equação que a gente montou. Cadê ela? Aqui, ó. Menos U é igual a V menos A sobre 2 T1 mais T2. Então o que eu vou ter aqui, ó? Menos U, tá? Menos U é igual a V menos A sobre 2 vezes. Quem quer T1 mais T2? Aquele cara lá que eu copiei, né? Esse cara daqui. Então vamos ver aqui quem que vai morrer aqui, ó. Vai morrer um A. Então vai ficar o seguinte, menos U é igual a V menos. Aí, cara, olha só o que vai acontecer aqui. Eu tenho um meio multiplicando essa soma aqui. Quando esse meio encontrar esse 2V, vai ficar V. Quando esse cara aqui encontrar o menos A tal, vai ficar menos A tal sobre 2. E olha que maravilha, o V não era uma coisa que eu criei, não uma variável que eu criei. Pô, então o V, ó, foi embora. Então, no fim das contas, como é que fica sendo a minha equação? U é igual a A tal sobre 2. Relembrando, quem que é U? U é a velocidade do terceiro móvel que presenciou os dois encontros. A é a aceleração dos carros, que é um dado, e tal é o que eu quero descobrir. Então, com isso, rapaz, com isso, a gente descobre que o tempo de atraso que o segundo móvel vai sair é o quê? 2U sobre A. E é com isso que eu encerro essa questãozinha de hoje brabíssima. Fechou? Valeu, rapaziada. Tamo juntos.